Você já se sentiu traído por alguém que ama? Já passou por injustiça mesmo quando estava fazendo tudo certo? A história de hoje é sobre um jovem chamado José, um dos personagens mais marcantes da Bíblia. Filho de Jacob, neto de Isaac e bisneto de Abraão. José não era qualquer um. Ele era alguém escolhido por Deus desde o ventre. Mas mesmo tendo um futuro grandioso à sua frente, José passou por um caminho de dor, rejeição e silêncio. José era o filho preferido de seu pai, Jacó. Jacó lhe deu uma túnica colorida como símbolo de amor, menos algo que nenhum de seus irmãos havia recebido. Isso causou inveja, ciúme e raiva. A cada dia, os irmãos de José olhavam para ele com mais desprezo, mas José tinha algo ainda mais especial: sonhos proféticos dados por Deus. Ele sonhava que os feixes de trigo de seus irmãos se curvavam diante do seu. Sonhava com o sol, a lua e as estrelas se curvando diante dele. Esses sonhos não agradaram a ninguém. Nem seus irmãos nem seu pai compreenderam o que aquilo significava. E assim, em vez de proteção, José passou a viver sob ameaça. Até que um dia, tudo mudou. Seus irmãos o chamaram para o campo. Lá, tomados pela inveja, jogaram José dentro de um poço vazio, sem água, sem saída. Queriam matá-lo, mas decidiram vendê-lo por moedas de prata a mercadores que iam para o Egito. Imagine a dor: ser vendido por quem você ama, ser tirado da sua casa, do seu pai, da sua terra. E ainda assim, José não murmurou. Ele foi levado ao Egito como escravo, mas carregava a promessa de Deus no coração. Na casa de Potifar, um oficial do faraó, José começou a trabalhar. Tudo que ele tocava prosperava. Ele era fiel, disciplinado, honesto. Tão honesto que a esposa de Potifar tentou seduzi-lo várias vezes, e ele resistiu. Fugiu do pecado. Não traiu seu Deus, mas a mulher o acusou falsamente. E José foi preso, mesmo inocente. Quantos de nós desistimos quando algo dá errado, mesmo estando certos? José não. Ele não questionou, não duvidou. Na prisão, continuou servindo, ajudando. E ali mesmo, Deus continuava com ele. 2 homens estavam presos junto com José: o copeiro e o padeiro do rei. Ambos tiveram sonhos, e José interpretou os dois com precisão, com sabedoria vinda do céu. O copeiro foi libertado como José previu, e ele disse que se lembraria de José. Mas o tempo passou, e ele esqueceu. 2 anos se passaram. Silêncio, esquecimento, mas não por Deus. Certo dia, o próprio faraó teve um sonho misterioso: 7 vacas gordas, depois 7 magras, 7 espigas boas, depois 7 murchas. Ninguém conseguia entender. Então o copeiro lembrou-se de José. José foi chamado à presença do faraó. E ali, perante o homem mais poderoso do mundo da época, José glorificou a Deus e deu a interpretação: haverá 7 anos de fartura, e depois 7 anos de fome. Mas José não só interpretou, ele também deu a solução. E isso fez o faraó se impressionar. Naquele mesmo dia, o prisioneiro virou governador. Deus exaltou José diante de toda uma nação. Ele recebeu anel, roupas novas, honra, autoridade, e o coração do Egito confiou nele. Quando a fome chegou, até seus irmãos tiveram que ir ao Egito comprar alimento. Eles não reconheceram José, mas José os reconheceu. Ali, o momento do perdão se aproximava. José não se vingou. Ele chorou, abraçou e disse algo poderoso: vocês intentaram mal contra mim, mas Deus transformou em bem, para salvar muitas vidas. A história de José é um exemplo claro de que os planos de Deus não falham. Mesmo quando as pessoas te traem, mesmo quando te esquecem, mesmo quando você é injustiçado, Deus não te esquece. Ele trabalha no silêncio. Ele te forma no deserto. E quando chegar a hora certa, você pode estar hoje em um poço, mas o palácio já está no caminho. Você só precisa confiar. Espere, persevere, continue. O mesmo Deus que levantou José está cuidando da sua história. E no tempo certo, o seu milagre vai chegar.